paz, querido, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula aqui. Pessoal, o assunto de hoje é o seguinte: que tipo de filho você é? Mas como assim? Queridos, você entendeu que nem todos são filhos de Deus, né? Nem todos são filhos de Deus. Evangelho segundo João, capítulo 1, do verso 11 ao 12, deixa isso bem claro, né? Mais especificamente no início do versículo 12, diz o seguinte lá, que a todos o que receberam, Deus lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Está bem no começo do verso 12. Então, filho de Deus é aquele que recebe a Deus como Pai, aquele que recebe Jesus. Esse é filho de Deus. Ok, mas aí tem uma outra questão que eu queria tratar nessa aula. Que tipo de filho você é? Então, como assim? Vamos lá. Quero te convidar a palavra de Deus em Romanos, capítulo 8, do verso 16 ao verso 19. Romanos 8, do 16 ao 19. Abre o texto bíblico aí. Vamos lá? O texto diz o seguinte: o próprio Espírito, aqui Espírito de Deus, com E maiúsculo, confirma ao nosso Espírito, Espírito minúsculo, nosso Espírito, que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória de ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Vamos lá, querido. Você deve saber, né? Que temos professores aqui, pastores, devem saber que algumas palavras no original é diferente da palavra no português. Por exemplo, a palavra amor, você deve saber que para nós é somente amor, mas no original tem filos, tem eros, tem ágape e tudo mais. Não vou aqui explicar isso, né? Não é o caso, não é o assunto aqui. Sabe, também existe isso na questão sobre o tempo, né? No português a palavra é tempo, normal, mas no original tem um kairos, tem um cronos, então tem essa diferença. No original também, com referente a filhos, também acontece isso. No verso 16, que diz o seguinte: o próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse filhos aqui é teknon. Teknon. Quando no verso 19 diz o seguinte: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, então aqui é huios. Vamos lá, que diferença é isso aqui? Vou explicar. Mas queria também explicar aqui que o teknon também pode ser localizado no texto que eu citei aqui no começo. Em João 1:12, né, Deus do poder de ser chamados filhos de Deus. Esse filho de Deus aqui também é teknon. Então o que é teknon? Teknon é o filho recém-nascido, é o filho imaturo. Exemplo, eu vou ser papai agora, deve saber. Se não sabe, está sabendo agora. O meu filho vai ser Pedro. Bom, meu filho nascendo, ele vai ser o meu teknon. É o filho imaturo, é o filho de. É aquele que veio do pai, lógico. Mas é o quê? É imaturo ainda, não consegue se alimentar sozinho. É um recém-nascido, não consegue andar sozinho. Depende do pai para tudo, depende de pessoas em sua volta para tudo. Porque ainda é imaturo. Huios é aquele filho que parece com o pai. Com o tempo, o Pedro, meu filho, ele não vai ser somente, não vai ser teknon, vai ser o meu huios, vai ser o meu filho maduro, vai ser um filho que parece com o pai. As pessoas vão olhar para ele e vão identificar a minha imagem nele. Então, a primeira diferença que eu queria deixar aqui é que o filho huios, que o filho maduro, expressa a imagem do pai. A imagem do pai. Ok? Então, que tipo de filho você é? Você é um teknon, filho maturo, que é filho de Deus, ok? Vai morar no céu, ok? Aceitou Jesus, filho de Deus, só que é imaturo ainda. Ainda não expressa a imagem do pai. Ainda não cresceu. Ele depende de pessoas ao seu redor para poder continuar caminhando, para continuar vivo. Depende de pessoas, depende daquele discipulador, depende do pastor, depende daquele amigo, porque ainda é um teknon. É filho de Deus, aceitou Jesus, mas ainda é teknon. Mas Deus quer que você se torne um huios.
Esse ruiós é quem ajuda o técnico a continuar caminhando. Esse ruiós é quem ajuda o técnico a se manter saudável, bem alimentado. É esse ruiós. Esse ruiós aqui é quem Deus deseja que nós venhamos a ser. Esse tipo de filho que Deus quer e Deus deseja que nós venhamos nos tornar. Um filho ruiós, um filho que expressa a imagem do Pai. Quando falaram sobre Jesus, quando Filipe perguntou, está escrito em João, capítulo 14, quando Filipe pergunta, mostra meu Pai, Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é o nosso modelo de filho maduro. E Jesus expressava a imagem do Pai. Jesus levava a imagem do Pai por onde passava. Então nós, assim como Jesus, devemos levar a imagem do Pai, as palavras do Pai, o comportamento do Pai, o reino de Deus tem que ser levado por onde nós passamos. Isso só pode fazer quem é um filho ruiós. Em Gálatas capítulo 4, do versículo 1, versículo 3, diz que uma outra coisa importante, que o filho técnico, ou seja, o filho imaturo, não tem acesso à herança, porque pouco diferente é do escravo. Ok? Pouco diferente é do escravo. Ou seja, o filho imaturo não tem acesso à herança. Só tem acesso à herança quem é um ruiós. Deus não vai derramar sobre você certas bênçãos. Deus não vai te dar certa responsabilidade enquanto nós não nos tornarmos um filho maduro, um filho ruiós. Tem coisas que Deus quer derramar sobre você, sobre mim, que Ele tem que aguardar esse processo de amadurecimento para que depois Ele possa entregar na mão do filho e assim o filho realizar aquilo com destreza, com responsabilidade. Isso só pode ser feito quem é um filho ruiós. Ok, queridos? Então, aqui é importante nós entendermos essa questão. No versículo 19, ele me fala algo interessante. Fala que a ardente expectativa, né, aguarda a revelação. Outras traduções falam manifestação dos filhos de Deus, dos ruiós de Deus. Ou seja, o Filho maduro de Deus manifesta o céu na terra. Os filhos maduros de Deus trazem a realidade dos céus por onde passa. O amor de Deus, né, isso tem a ver também um pouco até com a imagem do Pai, mas aqui está falando de manifestação. Ou seja, na sua conduta, na sua vivência. Isso tem a ver também com santidade. Então, ou seja, como você se manifesta, como Deus se manifesta também através de você, isso demonstra se você é um técnico ou você é um ruiós. Nós temos que ter isso sempre em mente. Eu quero ser filho de Deus, ok, mas eu quero ser um ruiós de Deus. Eu quero ser um ruiós de Deus. Beleza, entendi, Mateus, Deus é meu pai, eu entendi isso. Eu tenho que ser um filho de Deus, mas eu tenho que ser um filho de Deus ruiós, um filho maduro, um filho que expressa a imagem do pai. E o filho que expressa a imagem do pai é um filho que tem acesso à herança, é um filho que manifesta a presença dele por onde passa, é um filho que vive em santidade. Eu entendi isso, ok, mas como me tornar um filho ruiós? Eu quero dar aqui para você duas coisas, dois pontos aqui muito, muito importantes. Uma frase que provavelmente você escutou na sua infância, e se você é pai, você diz isso muito para os seus filhos. Quando seu filho está à mesa e você diz para ele ou para ela o seguinte: se você quer crescer, você tem que comer. Então, queridos, se alimentar é uma realidade. Toda pessoa que quer crescer de maneira saudável tem que se alimentar e se alimentar bem. Hebreus, capítulo 5, no verso 13, eu vou ler para você aqui, diz o seguinte: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Olha só, ele é criança. Esse alimento do leite, por quê? Porque ele é filho, mas ainda é um técnico, é criança. E esse alimento, essa característica aqui tem muito a ver, não somente do alimento em si, tem a ver com o alimento, mas não somente no que está sendo dado para o filho, mas também na capacidade do filho de digerir o que está sendo dado. Então, o que demonstra que o filho também é maduro ou imaturo, o que vai fazer transitar o filho imaturo para o maduro é a capacidade de digerir o alimento dado. Não somente, ou seja,
quero focar é o seguinte, muitas vezes nós focamos no alimento sendo passado, na palavra que o pastor está dando, na palavra que o professor está dando, na palavra que ele viu no vídeo, mas quando na verdade ele focar, a pessoa deve focar na pessoa que está digerindo. O pastor pode dar uma palavra que aparentemente é simples, mas para aquela pessoa, por ele ser imaturo, aquela palavra pode ser muito dura. Ou seja, ele é um técnico, não consegue digerir aquele alimento. Então, o filho ruiós é aquele que, quando recebe uma palavra, por mais que pareça simples, né? Mais que pareça simples, mais que pareça um ensinamento básico, aquele filho maduro vai receber aquela palavra e vai digerir, e vai meditar, vai pensar, e vai começar a degustar aquele alimento. Só faz isso quem é adulto, quem é filho maduro. Filho maduro é aquele que não somente fica esperando o alimento chegar em suas mãos, como é um bebê, mas o filho maduro é aquele que se alimenta de algo sólido e ele vai até o lugar onde está essa comida sólida. É aquela pessoa que não se fica satisfeito com papinha já pré-fabricada, pronta, amassada, batida, mas aquela pessoa que vai preparar o alimento, que vai se trancar no quarto, vai se trancar num lugar com Deus, com o Pai, e vai ali começar a conversar com Ele, a meditar na palavra de Deus, e vai começar a degustar, mastigar, mesmo aquela palavra que parece dura, que parece pesada, mas ele é maduro, ele sabe que faz bem para ele. Ele vai mastigando até aquilo ali entrar nele. E ele vai se ver muito mais saudável do que quando começou. Isso é algo muito explícito também, né? Quando um filho, né? Um filho vai ser levado para uma vacina. E aqui eu vou dar no segundo ponto com esse exemplo também. Quando o filho vai ser levado para tomar a sua vacina e o pai também. O adulto, quando vai tomar essa injeção, ele está ciente que ele vai doer um pouquinho, vai doer, só que ele sabe que ele faz bem para ele. Então, quando uma pessoa pergunta, posso aplicar? Ele, fazer o quê? Ele deixa a ser aplicada. Aí dá aquela pequena dor, ou às vezes não dói, depende da injeção, e ele simplesmente coloca a mão e passou. Uma criança que já experimentou, mais que se já sabe, né? Se já sabe do que vai ser passado ali, começa a chorar, a espernear, porque não quer passar por aquela experiência. E aqui está o segundo motivo, o segundo ponto que eu quero deixar aqui para vocês, que faz a pessoa transitar do filho imaturo para o filho maduro, do técnico para o ruiós. É a capacidade de vencer as dores e os desafios. Nós transitamos do filho imaturo para o filho maduro, do técnico para o ruiós, quando ganhamos a capacidade, quando forjamos em nós a capacidade de vencer as dores e os desafios. Olhei para vocês aqui o texto, esse texto mesmo que nós estamos trabalhando hoje, Romanos 8, 16 ao 19. E que vou ler aqui do versículo 16, que é filhos técnico, para o versículo 19, que é filhos ruiós. No meio tem dois versículos, que é o versículo 17 e o versículo 18. E nesses dois versículos tem uma palavra em comum, que é a palavra sofrimento. Que é a palavra sofrimento. Depois que ele passa pelo sofrimento, ele deixa de ser um técnico e passa a ser um ruiós. Então, repito aqui, a sua capacidade de vencer as dores, de vencer os desafios, vai fazer você transitar de um filho imaturo para um filho maduro. Não fique só fugindo dos problemas, não fique só fugindo dos desafios. Encare desafios, encare as dores, encare as lutas, porque encarando com a força do Espírito Santo, você amadurece, você vai se tornar um ruiós para poder ajudar aquele que de repente não está tendo força, não está tendo capacidade de passar pela luta que você já passou, mas você já passou, você já amadureceu. Agora você vai ser canal de Deus para ajudar aquele que está começando. Então, esses dois pontos que eu deixar você aqui, lógico que aqui não é algo completo, mas é algo que eu estou querendo pontuar aqui, e 2 pontos que eu deixar para você aqui são esses dois. A questão do alimento, o alimento saudável, e a questão de vencer as dificuldades. Ok, queridos? Queridos, então, eu queria deixar, foi muito bom estar aqui com vocês aqui nesse tempo. E na próxima aula vamos tratar sobre outros assuntos, sobre filiação também. Eu queria deixar aqui uma tarefa para você aqui. Queria que você orasse a Deus agora. Pai,
eu sou teu filho, mas eu quero amadurecer no Senhor, eu quero crescer e crescer de maneira de qualidade, eu quero crescer com qualidade, Senhor. Faça essa oração e mande no meu privado. Mande no privado. Se você acha que existe mais alguma qualidade para o filho maduro, eu quero que você mande no meu privado. Qual qualidade é essa? Ok, queridos? Mande para mim e Deus abençoe você. Deus possa usar você de maneira poderosa para onde você passar. Amém? Um abraço e na paz.